Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição do capítulo 3 de João, na quinta-feira, com o título O Testemunho de Nicodemos. Irmãos, esse personagem, ele só aparece no Evangelho de João. Você não encontra ele em nenhum outro evangelho, e especificamente aqui no capítulo 3. Depois você encontra algo falando sobre ele no capítulo 7, verso 50, sobre o julgamento de Jesus. Você encontra também evidência sobre ele quando ele compra um unguento para embalsamar o corpo de Jesus, capítulo 19, também do Evangelho de João. Ele, irmãos, não é muito claro no Evangelho de João a sua conversão em si, dizendo assim, eu aceito o Messias. Não, essa expressão a gente não encontra, mas a gente encontra indícios de defesa dele no tribunal, a gente encontra indícios também, no caso, evidências, né, de que ele não foi a favor daquele julgamento que foi feito contra ele, nem ele, nem José da Arimateia. Ele, de fato, auxiliou também José da Arimateia no túmulo de Jesus, onde eles foram ali até então. Ele se uniu. Ele, com José de Arimateia, que também era um líder da época, o próprio Nicodemos, que era um fariseu, era uma pessoa que teve esse encontro com Cristo e necessitava conhecer o melhor. Ele quis saber, na verdade, quem era Jesus. E ele começa dizendo assim, mestre, percebemos que você é um rabi, você é uma pessoa totalmente instruída, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz. É interessante que Nicodemos não fala de que conhecia as Escrituras ou do que teria dito de Jesus anteriormente. Quando ele começa dizendo assim, ó, no capítulo 3, verso 1, João descrevendo, ele fala, havia um fariseu chamado Nicodemos. E só para a gente entender, irmãos, Nicodemos quer dizer conquistador do povo. Olha que coisa interessante. Ele, de fato, foi aquele que conquistava não só o povo, mas ele foi a favor de Cristo para trazer ao povo uma consciência diferente de quem ele era, especialmente quando ele não se junta aos outros que quiseram julgar Jesus de forma injusta. Aí diz assim, ó, certa noite ele veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu então dizendo assim, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Irmãos, isso aqui é muito forte, o reino de Deus. E por que isso aqui é forte? Jesus estava agora falando com uma pessoa que tinha da percepção de Cristo algo mais, vamos dizer assim, algo que lhe causasse uma visibilidade diferenciada, ou seja, os sinais e os seus ensinos. Mas isso que, embora impressionasse Nicodemos, não era o suficiente para trazer uma conversão unicamente através do novo nascimento. E é isso que ele fala. Só que Nicodemos, irmãos, em sua, entre aspas, ignorância naquele aspecto, ele fala assim, mas como pode um homem nascer sendo velho? Aí vem um ponto interessante, que é a pergunta número 9. Você é mestre em Israel e não sabe disso? Irmãos, parece até uma afronta ao conhecimento de Nicodemos. Só que não foi uma maneira trouxe para Nicodemos uma arrogância da parte de Cristo, ou uma soberba. Ele começa falando que Jesus era um mestre, um rabi, e outra coisa, efetuava sinais que ninguém poderia fazer por natureza própria, a não ser pela atuação divina. Então, quando Jesus faz essa ligação, que o que importa a pessoa é nascer de novo, o que era que ele queria que Nicodemos entendesse é que eu tive um nascimento virginal, ou seja, um nascimento humano aqui nessa terra, mas eu tenho um nascimento no Pai. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não que Jesus tenha sido nascido pelo Pai, não quero que você confunda isso. Jesus vivia em sua humanidade uma vida de entrega ao Espírito Santo constantemente. E isso demonstrava a ele uma criação diferenciada. Não que Jesus tenha sido criado ou algo do tipo, mas ele tinha, assim, total segurança, total certeza, convicção. Ele tinha experiência própria para falar sobre aquilo. Ou seja, para com que haja na pessoa uma nova vida só pelo novo nascimento. E Jesus demonstrou isso em sua vida prática. O que eu faço é uma demonstração clara que eu vim da parte do Pai e vivo para a honra e glória do Pai. Se você fizer o mesmo, viver para a honra e glória do Pai, você terá essa mesma condição. Eu quero deixar aqui bem claro, não quero que vocês pensem ou confundam, dizendo que Abel está dizendo agora que Jesus foi criado de uma maneira que ele nasceu de novo. Não. Jesus não teve nascimento em sua divindade, ele teve nascimento em sua humanidade. E em sua humanidade ele se tornou dependente do Pai. E é nessa humanidade que eu quero que você entenda que Jesus mostra para Nicodemos a importância
do novo nascimento, embora ele o faça especificamente para Nicodemos. Ele não fala dele em si. Eu estou fazendo essa comparação para que fique didático, para que você possa entender. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ou seja, a nova criação no grego quer dizer também um novo nascimento. É o mesmo pedido que Davi fez no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só quem pode fazer esse renascimento, essa criação, é Deus. Aqui o texto fala assim: os seres humanos podem apenas gerar seres humanos por sua própria vontade. Eu posso me relacionar com a minha esposa e gerar uma criança, então eu posso causar um nascimento. Um nascimento humano, mas o nascimento espiritual só Deus pode fazê-lo. E esse nascimento é o que Cristo queria que Nicodemos entendesse, coisa que eu particularmente acredito que ele então entendeu. Ele foi absolvido pelo conhecimento naquele momento e viveu uma vida de entrega lá na frente. É tanto que nós falamos que depois desse capítulo 3, no capítulo 7, verso 50, Jesus estava ali sendo julgado e ele argumentou que o julgamento para com ele não devia ser um julgamento injusto. No capítulo 19 também se menciona Nicodemos, então eu entendo que esse encontro aqui não ficou por aqui. Nicodemos, ele passou a ser uma pessoa diferenciada. E se o nome dele, com essa significação, conquistador do povo, tem a ver com o que ele possa ter sido, eu não tenho nenhum escrito até então, irmãos, ao meu conhecimento do que houve com Nicodemos após isso. Mas o capítulo 17 do livro chamado O Desejado de Todas as Nações, com certeza deve dar alguns detalhes a mais sobre isso. Eu não procurei informação, mas eu vou fazer um vídeo amanhã só para falar um pouco sobre a vida de Nicodemos, explicando esse ponto crucial, porque eu acredito com certeza que Ellen White falou algo em relação a isso. Eu vou buscar alguns outros documentos históricos para poder trazer para vocês essa informação amanhã. Por hoje ficaremos aqui com esse testemunho, porque sempre o testemunho de Nicodemos, qual o testemunho dele? Na verdade, ele foi ali para aprender, mas ele deixou impactado a vontade de querer saber quem ele era. Isso é uma coisa que tem em mim uma grande importância. Eu preciso querer saber de fato quem é Jesus. Eu preciso ter fome e desejo e sede de sua presença, como tem lá na quarta bem-aventurança de Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Então, assim, fome e sede de Cristo faz com que a gente absorva, conheça, aprenda e com certeza tenha uma vida diferenciada para a honra e glória do nome dele. Que Deus, portanto, nos abençoe e que buscamos conhecê-lo a Cristo a cada dia mais, assim como foi Nicodemos, de maneira tal que ele, eu não tenho dúvida nenhuma, converteu ao Senhor, foi uma pessoa mais entregue, não só tornou-se uma defensora da pessoa de Cristo, mas ele acompanhou até em seu sepultamento. Que nós possamos acompanhar a Cristo, irmãos, a cada dia, observando a sua palavra, vendo seus passos e seguindo para o glória do seu nome. Vamos orar? Querido Pai Celestial, que o exemplo de Nicodemos nos influencie a ponto de que o seu testemunho seja para nós uma testemunha viva de alguém que teve disposição em buscar conhecer a Cristo. Que possamos fazê-lo todos os dias para a glória do teu nome, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia na sua presença, na presença do nosso Pai Celestial. E amanhã vamos fazer um vídeo exclusivo somente falando sobre Nicodemos e algo que envolva a sua conversão e posteriormente o que foi feito sobre ele. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até logo.